Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo Anônimo. Hoje vamos tratar de um tema que tem mexido com muitas pessoas, um tema difícil e também polêmico dentro da Bíblia Sagrada. Vamos tratar hoje sobre o batismo com fogo. Estou com a Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E quero ler o final do versículo aqui, para ganhar tempo. Diz assim, do capítulo 3, versículo número 11, diz assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse tema tem trago uma grande polêmica e uma grande divergência no meio teológico. Não é um tema que os teólogos são unânimes, mas é um tema que há uma diversidade de opiniões. E as opiniões que se destacam dentro desse versículo é que este fogo ele representa o juízo de Deus. E a outra parte, a outra corrente teológica defende que este fogo representa a purificação. Eu particularmente, assim como muitos teólogos também, defendo que este fogo ele representa a purificação, que é a obra purificadora de Cristo, também a obra do Espírito Santo na vida do crente. Quem defende que este texto representa o fogo, no caso, representa o juízo, se defende pelo contexto, porque João Batista está anunciando o Senhor Jesus, né, que havia já nascido, e eles haviam voltado, saído do Egito e voltado ali para Nazaré. Então João Batista está falando que Jesus, ele batizava com água, na verdade, para arrependimento. Só que após ele viria um mais poderoso do que ele, e esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu vejo como uma coisa é consequência da outra. O público que recebe esse batismo com o Espírito Santo é o público que também vai receber o fogo. Porque ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nos manuscritos mais antigos, a maioria dos manuscritos mais antigos, a expressão ali que aparece é ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então está mais provável, mais coerente pensar que esse fogo representa a purificação, porque quem vai receber o fogo é o que vai receber o batismo, quem vai receber o batismo é o que vai receber o fogo. E eu sei que o contexto que é verdade, que ele fala sobre juízo, e a gente sabe muito bem que uma das regras de hermenêutica básica é que deve-se ler o texto e o contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois, o contexto imediato. E a gente sabe que, de fato, João Batista está falando sobre o juízo. Olha, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ele tem na sua mão a pá e vai limpar, né? Então, de fato, está trazendo um fogo. Só que eu vejo que o versículo 11 ele é um contraponto no que diz respeito ao juízo de Deus. Enquanto aqui João Batista ele apresenta o juízo de Deus, de fato, é verdade isso, ele também apresenta no versículo 11 um contraponto, ou seja, quem não estiver sobre o juízo de Deus, o único meio é através de aceitar essa obra de Cristo. Ele diz que ele vos batizará, é um artigo definido. Quando diz ele, está falando de Cristo. Um artigo definido, dizendo que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E este fogo só pode ser a purificação. Eu tenho dificuldade de entender que este fogo represente o juízo de Deus, ainda que muitos acham provável isso. Eu tenho dificuldade porque a gente tem que entender algo importante. Este aqui é um texto profético. Na verdade, isso aqui João Batista está dizendo uma profecia, e a gente sabe muito bem que durante o ministério de Jesus, ele não batizou ninguém com o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio descer 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. Então, ninguém antes recebeu o batismo com o Espírito Santo. O crente, a partir do momento que ele aceita a fé em Cristo, ele já tem o Espírito Santo. Uma certa feita, Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele diz, recebei o Espírito Santo. E assoprou sobre eles. Mas não foi o batismo com o Espírito Santo. Essa profecia, ela vai cumprir em Atos, quero abrir a Bíblia aqui rapidamente. Ela vai ter cumprimento em Atos capítulo 2. E é importante também salientar que em Atos capítulo número 1,
Versículo de número 4 e 5 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, diz ele, de mim o vistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Então Jesus ali na sua ascensão ali, ele deixou esses mandamentos, disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém, os discípulos, apóstolos, né? Que eles iam receber a promessa do Pai. E essa promessa do Pai, ela vai cumprir em Atos 2, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa e quem estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então essa profecia, ela teve cumprimento aqui. Foi aqui que foi derramado o Espírito Santo. Então o próprio Cristo ratifica aqui em Atos capítulo 1, versículo número 4, ele ratifica aquilo que João Batista havia anunciado dele, que ele batizaria com o Espírito Santo. A obra purificadora de Cristo, este fogo representa a obra, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo representa a obra purificadora de Cristo, eu vou mostrar isso. E o batismo com o Espírito Santo ele vai se cumprir em Atos 2. Ninguém foi batizado com o Espírito Santo antes. Mas em Atos 2, a partir de 10 dias depois da ascensão de Jesus, a qual 120 pessoas aproximadamente receberam essa promessa. E não só eles, mas todos quanto Deus chamar. Isso envolve até os dias hoje da igreja, no século 21, no caso. Agora, para a gente embasar a nossa fala, também é importante ler, como eu tenho mostrado que esse fogo representa a purificação, representando a obra de Cristo, porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo e é Jesus que também batiza no fogo, ou em fogo. Né? Eu tenho uma versão também católica aqui, está aqui comigo, direto da cópia dos originais, obviamente, né? Ele diz assim, a parte final do versículo: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então fica difícil, irmãos, eu pegar esse versículo e separar ele na metade, dizendo, não, o batismo com o Espírito Santo é para os crentes, né? E o em fogo é para os ímpios, porque eu vejo um como consequência do outro. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo também recebe o fogo. Se tivesse o texto assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo, ou então com fogo, aí seria outra história. Aí eu concordaria que seria juízo, mas o texto mostra um complemento. O público que vai receber o batismo é um público crente, é um público que vai crer no Senhor. Não é qualquer pessoa. Como que a pessoa que vai crer no Senhor, que vai receber o Espírito Santo, vai receber uma condenação, se o fogo é condenação? A própria Bíblia ela afirma, em Romanos, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né, a parte A do versículo. Então, eu tenho dificuldade, como eu já falei. Mas para complementar a nossa fala, quero deixar aqui uma referência em Malaquias, capítulo de número 2. Malaquias, capítulo número 3, versículo número 2. O texto diz assim, ó: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então esse aqui é um anúncio da vinda do Senhor. É uma profecia referindo-se ao ministério de Jesus, que ele ia lavar como o sabão dos lavandeiros, e ele ia purificar os filhos de Levi como se purifica a prata e o ouro. Então tem a ver com a obra purificadora de Cristo. Lembra que João disse que era Jesus que ia batizar com o Espírito Santo e também era Jesus que ia batizar também no fogo, com o Espírito Santo e com fogo? Então esse fogo tem a ver com essa obra purificadora de Cristo. A gente também sabe muito bem que o fogo na Bíblia representa juízo, isso é verdade. Mas nesse texto especificamente falando, eu não vejo o fogo como juízo, mas vejo ele como uma obra purificadora de Cristo e também do Espírito Santo na vida do crente. Que segundo Filipenses, né, a Bíblia diz no capítulo 1 mesmo de Filipenses que o Espírito Santo nos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então essa obra de aperfeiçoamento é a obra da santificação. Ela é gradativa, ela é progressiva até aquele dia, né, como diz a Bíblia, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quero deixar um outro texto também para embasar a nossa defesa acerca do texto, que está aqui escrito em Zacarias, capítulo 3, versículo número 9. Diz assim, olha:
E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o nome do Senhor, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então aqui é uma profecia também messiânica. O próprio versículo número 7 cumpriu lá no Monte das Oliveiras, né? Está dizendo assim, olha, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Isso cumpriu lá quando eles vão prender Jesus, e os discípulos, todos eles correm, fogem, largam Jesus sozinho. Foi só Pedro não, né? Todos eles fugiram e largaram Jesus sozinho. Então a profecia messiânica continua e diz do ministério de Cristo que ele vai purificar a terça parte, como se purifica a prata e o ouro. Mais uma vez usando ali o fogo como símbolo de purificação. Então eu defendo, assim como muitos teólogos, né, muitos biblistas, muitos eruditos, que esse fogo ele representa a purificação que o Senhor Jesus faz e também o próprio Espírito Santo na vida do crente. É uma profecia que se cumpre exclusivamente a partir de Atos capítulo 2. Ninguém antes, como eu já falei, foi batizado com o Espírito Santo. Mas a partir de Atos 2, essa promessa ela é cumprida lá. Então, nem os próprios fariseus receberam esse Espírito Santo antes. Mas aqueles que creram, né, como o próprio Paulo era um fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, ali eles puderam experimentar posteriormente, né, depois da descida do Espírito Santo, essa grande bênção. Então, esse fogo não é juízo, esse fogo é uma bênção da purificação, da obra de transformação que Jesus e o Espírito Santo fazem na vida do crente. Deus continua abençoando. Espero que o vídeo tenha te ajudado a esclarecer as tuas dúvidas, em nome do Senhor Jesus.